Na aula de hoje, a gente vai estudar um tema muito importante para o Enem. Não só para o Enem, mas para todos os vestibulares, tá? Então, prestem bastante atenção nesse exercício, tá? Refaça ele quantas vezes forem necessário para aprender bem, tá? Que é muito importante esse tema, tá? Funções do segundo grau. Então, vamos lá. Acompanhe a gente aqui até o final, tá bom? Então, aula 3, exercício 164, Enem de 2014. Aula sobre funções do segundo grau, tá bom? Então, um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3. Então, tá, grau menor que 3. Então, isso aqui é muito importante, tá bom? Ó, grau menor que 3, tá bom? Para alterar as notas x da prova para notas y igual a f de x. Então, ele alterou a nota de x para f de x, tá bom? Da seguinte forma, ó, nota 0 permanece 0, nota 10 permanece 10 e nota 5 passa a ser 6, tá bom? Então, ó, a expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é... Então, a gente tem aí as alternativas, ó, reparem que a resposta pode ser uma função do segundo grau e pode ser uma função do primeiro grau, tá? Então, ele deu 3 pontos, por aqui a gente não sabe ainda se a expressão é do primeiro grau ou do segundo grau. Por quê? Porque ele fala que a função polinomial é menor que 3, então só pode ser do primeiro ou do segundo grau. Vamos ver se esses 3 pontos estão alinhados. Se eles estão alinhados, eles são do primeiro grau, tá bom? Então temos 3 pontos, ó. X igual a 0, passou para y igual a 0. X igual a 10, passou para y igual a 10. X igual a 5, passou para y igual a 6, tá? 3 pontos. Então, como que a gente faz para saber se esses 3 pontos são alinhados? Tá, ou você constrói um gráfico, né? Um gráfico, um plano cartesiano, né? E vê se os 3 pontos estão alinhados. Se eles estão alinhados, é porque é do primeiro grau. Ou você calcula pelo determinante de Sarros, tá? Eu vou calcular pelo determinante de Sarros esse exercício só para explicar, né, para vocês. Aqui seria mais fácil você construir o gráfico e já perceber que eles não estão alinhados, né? Já de cara dá para ver que eles não estão alinhados, né? Mas eu vou fazer por essa regra de Sarro, porque tem alguns exercícios que você tem que usar, necessariamente tem que usar isso aqui. Então, eu vou calcular por esse método aqui, tá bom? Então, se os pontos estão alinhados, será uma reta. Então, uma reta, uma função do primeiro grau. Se não estão alinhados, será uma expressão do segundo grau, pois o enunciado fala que o grau é menor que 3, tá bom? Então, ó, determinante de Sarro, se o determinante for igual a 0, os pontos estão alinhados, tá? Então, eu coloco aqui, ó, x1, y1, x2, y2, x3, y3, tá? Se isso aqui for igual a 0, os pontos estão alinhados, é uma equação do primeiro grau, tá? Então, olha lá, o primeiro ponto, x1, y1, 0, 0. Segundo ponto, x2, y2, 10 e 10. Terceiro ponto, x3 igual a 5, y3 igual a 6. Tá? Se isso for igual a 0, é porque eles estão alinhados. Então, como que a gente calcula o determinante? Ó, a gente tem 0, 0, coloca 1 aqui,
e copia os dois aqui, tá? Mesma coisa para o segundo ponto. 10, 10, coloca 1 e copia de novo aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. 5, 6, coloca 1 e copia aqui, tá? Como que a gente calcula isso daí, né? Isso aqui, ó, é a diagonal secundária, tá? E esses daqui é a diagonal principal. Então, se a diferença entre a diagonal principal e a diagonal secundária for igual a zero, esses pontos estão alinhados, tá? Então, ó, vamos calcular a diagonal principal, olha lá, olha lá. 0 vezes 10 vezes 1, olha lá. 0 vezes 10 vezes 1, igual a zero. Segunda, 0 vezes 1 vezes 5, 0 vezes 1 vezes 5, 0. 1 vezes 10 vezes 6, 60. 1 vezes 10 vezes 6, 60. Vamos somar, fazer uma somatória. 0 mais 0 mais 60, 60. Diagonal principal, 60. Agora vamos calcular a diagonal secundária. Ó, 1 vezes 10 vezes 5, 1 vezes 10 vezes 5, 50. 0 vezes 1 vezes 6, 0. 0 vezes 10 vezes 1, 0. Vamos fazer a somatória, 50. Vamos colocar o sinal de menos, né? Vamos fazer uma somatória dos dois, 60 menos 50 igual a 10. Então não deu igual a zero. Matriz é igual a 10, que é diferente de zero, não estão alinhados. Então, pela regra de Sarros, eles não estão alinhados. Não é uma expressão do primeiro grau. Então, é uma expressão do segundo grau, tá bom? Para calcular a função do segundo grau, a gente precisa de 3 pontos, tá? Olha lá, 0, 0, 10, 10 e 5, 6. Então, esses 3 pontos não estão alinhados, né? A gente viu isso. Então, ele não é uma expressão de segundo grau. Então é uma expressão do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Que muda a nota de x para a nota y. Tá? Então, vamos recapitular aqui a equação do segundo grau. Toda a equação do segundo grau é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. Tá? Delta. Se o delta é menor que zero, não existe raízes, ó, não toca o eixo y. Delta igual a zero, tem uma raiz só, toca o eixo uma vez só, o eixo x. Delta maior que zero, toca o eixo duas vezes, tem duas raízes. Então, ó, A maior que zero, concavidade para cima. A menor que zero, concavidade para baixo. Quando A maior que zero, existe um ponto de mínimo na função, que é dada por isso daqui, ó, menos delta sobre 4A. Quando o A menor que zero, a concavidade é para baixo, existe um ponto de máximo, menos delta sobre 4A. Tá bom? Aqui são as raízes, ó, x1 e x2, tá bom? E C, esse C aqui, ó, Czinho aqui, é o valor que a parábola toca o eixo y, tá? Isso é muito importante, tá? Então, a gente calcula as raízes por Bhaskara. Ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, onde delta é b ao quadrado menos 4 vezes ac. Essa é a forma fatorada, né, do segundo grau, né? Ax menos x1, x menos vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação, tá? E x e y é um ponto qualquer aqui da parábola. Tá, visto isso, então a gente precisa de 3 pontos. O primeiro ponto, 0, 0. Substituindo ali na função, a gente vai ter, ó, f de 0 é igual a, ó, no lugar do x aqui, ó, coloquei 0. Aqui, ó, 0. No lugar do y, que é esse daqui, ó, isso aqui é y, eu coloquei 0. Ó. F de 0 é 0. Então, ó, 0 mais c
é igual a zero. Então, C é igual a zero. Achamos que C é igual a zero. O ponto 10 e 10. Ó, substituindo na função, mesma coisa. Ó. F de 10, tá? A, no lugar do x é 10, 10 ao quadrado. No lugar de x eu coloquei 10 aqui, ó. Mais C igual a 10, que y igual a 10. Tá? A gente acha uma equaçãozinha aí, ó. 10 ao quadrado, 100A mais 10B mais C igual a 10. Eu sei que C é igual a zero, mas vamos deixar ali por enquanto. Então, achei uma equaçãozinha. Outro ponto, 5 e 6. Também vamos fazer a mesma coisa. Substituindo lá na função, na expressão do segundo grau, olha lá, 5, valor de x, 5 ao quadrado. No lugar do x, ó, coloquei 5, tá? E no lugar de y aqui, ó, coloquei 6, que é f de 6, tá? Mesma coisa. A gente vai achar aqui, ó, 5 ao quadrado é 25a, mais 5b, igual a 6. Aqui eu já tirei o valor de c, que é zero. Aqui também eu poderia ter tirado, tá? Isso não importa. Então, ó, equação 2. Então, ó, como c é igual a zero, ó, então a gente vai ficar lá, ó, 100a mais 10b mais c igual a 10, fica 100a mais 10b igual a 10. E a equaçãozinha ali, ó, já tirei o C, então ficou 25A mais 5B igual a 6. Tá? Então, ó, vamos fazer a resolução desse sisteminha assim. Ó. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, e multiplicar por menos 2. Por quê? Ó? Se eu multiplicar isso aqui, essa é a segunda equação por menos 2, isso aqui vai ficar menos 10b. Se eu somar depois com ela, o b vai cortar. Então é por isso que eu estou fazendo isso aí. Então, se eu multiplicar isso aqui por menos 2, ó, menos 2 vezes 25a, menos 50a. Menos 2 vezes 5b, menos 10b. Menos 2 vezes 6, menos 12. E agora eu vou somar com a outra equaçãozinha. Ó. Então eu tenho 100A, a primeira equação lá, mais 10b igual a 10. E a segunda que eu multipliquei por menos 2. Quando eu multiplico a equação por menos 2 dos dois lados, eu não mudo nada, tá? Eu posso multiplicar por menos 3, por 2, tirar a raiz, desde que eu faça isso dos dois lados, tá? Então aqui, ó, 100 menos 50A, quanto dá? 50A. 100 menos 50A, 50A. Mais 10 menos 10 é zero, tá? Tá? E agora aqui, ó, menos 12 mais 10, menos 2. Então agora eu vou ficar com 50A igual a menos 2. Tá? A 50 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar menos 2 sobre 50. Simplificando essa equação por menos 2 por 2 em cima e embaixo, eu vou ter aqui, ó, menos 1 sobre 25. Então esse é o valor de A. Agora o que eu faço? Eu pego o A e substituo em qualquer uma dessas equações aí, tá? Simplificando. Primeiro eu vou simplificar essa equação aqui, ó, 100A mais 10B mais 10. Ó, eu estou dividindo por 10 ela dos dois lados. Posso fazer isso, eu já podia ter feito isso antes aqui, tá? Estou fazendo agora só para vocês aprenderem, né? Que poderia ser mais fácil tendo simplificado ela, né? Ó, 100 dividido por 10, 10A. 10B dividido por 10B. 10 dividido por 10, 1. Então eu fiquei com essa equação aqui, ó, tá? Simplifiquei e fiquei com essa equação aqui. Que é a mesma dessa equação aqui, ó, a mesma coisa, tá? O valor de A e B não muda. O valor de A e B aqui é 1, aqui são os mesmos. O valor de A que tem ali é o mesmo valor de A aqui. E o valor de B é o mesmo valor. Eu simplifiquei dos dois lados por 10, só isso. Tá? Então vamos aqui, ó, 10A mais 1B igual a 1. No lugar do A, eu vou colocar menos 1 sobre 25, tá bom? Então, ó, B, ó, 10 vezes isso daqui
e vou passar para cá, né? Então vai ficar menos 10 sobre 25, vou passar para cá, vai ficar mais 10 sobre 25, então 1, passei para cá, ficou isso. Tiro o mínimo, né? Então 25 dividido por 1, 25 vezes 1, 25. 25 dividido por 25, 1 vezes 10, 10. Então dá 25 mais 10, 35 sobre 25. Agora simplificando, né? Isso aqui por 5, isso aqui por 5, em cima e embaixo. B igual a 7 quintos. Então agora eu tenho A igual a menos 1 sobre 25, B igual a 7 quintos e C é zero. Tá? Então como que fica a funçãozinha nossa? Ax ao quadrado é bx mais c. Então agora eu vou substituir o valor de A, B e C nessa funçãozinha aqui, ó, A, B e C. Então a equação fica assim, ó, no lugar do A lá, menos 1 sobre 25, vezes x ao quadrado. No lugar do B, 7 quintos. E C é zero, não tem. Alternativa A. Resolva o exercício sem olhar na resposta para passar para o próximo exercício, tá? Abaixo tem matéria específica do exercício, estuda e resolva os exercícios propostos, tá? Acesse o nosso site, tá?